Clamo o Senhor na revelação da palavra. O Senhor me trouxe um assunto, irmãos. Estou só achando aqui onde está. Está em Lucas, só vou achar onde está aqui. Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Vamos iniciar, irmãos, do versículo 36 em diante. Santo Evangelho segundo Lucas, do versículo 36 em diante. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E entrando ele à casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta me lavou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aconteceu depois disso que andava na cidade, em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena,
da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, amigos, ouvintes da palavra, que creem e esperam a manifestação de Jesus no seu caminho, dentro do seu coração, na sua mente, no seu ser, para que possa haver uma transformação na tua vida, na tua forma de pensar, na tua forma de agir, para que você possa viver uma vida espiritual, uma vida marcada com sinais, com obras e uma vida de alegria, que possa trazer uma satisfação, que possa trazer uma paz interior dentro do teu coração e uma força para que você possa passar os teus dias cingido pela presença do Senhor, cingido pela fé que uma vez foi dada aos santos e guardado debaixo do altar de Cristo, para que se cumpra em ti a palavra, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Bem-aventurado aquele que tem fé e crê que Jesus é poderoso para mudar a tua vida, a minha vida, a nossa vida. Não importa aquilo que passamos, não importa aquilo que vivemos, e não importa, irmãos, de que maneira nos apresentamos. Jesus, passando pela terra, cumprindo, fazendo tudo aquilo que o Pai o tinha determinado, curando, libertando, anunciando, né? Sendo incompreendido por muitos agarrados à lei de Moisés, agarrados à lei, não podiam compreender e não podiam entender, não tinha espaço dentro deles para perceber que Cristo, né? Que Jesus, filho do carpinteiro, filho de João, filho de Maria, era o Cristo. Não podiam, né? Não entendiam toda a forma como ele se manifestava, toda a forma em que ele fazia sinais, ou multiplicando alguma coisa para matar a fome da carne, ou libertando aquele que não enxergava, ou aquele que não andava, ou falando das Escrituras. Não podiam compreender que aquele era o filho de José, era o filho de Maria, mas era o filho de Deus, era o Messias, era o enviado, era aquele que tinha vindo para nos abrir a porta do céu, para nos limpar de todos os nossos pecados, não importa se era grande, se era muitos ou poucos, mas que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Havia perto dele uma multidão, mas muitos estavam ao lado para observar, julgar, e não tinha espaço no coração para crer. E muitos estavam ao lado dele, implorando por uma misericórdia, implorando por um perdão, implorando por uma nova chance de viver, uma nova chance que pudessem mudar a sua vida. E, na revelação desta palavra, este homem fariseu, né, o convidou para entrar na sua casa. Ele entrou, aleluia. E quando ele entrou, irmão, ele não foi bem recebido. Ele foi convidado e não foi. Porque às vezes convidamos alguém, ele convidou o Senhor para provar o que tinha dentro dele, para ver se realmente se manifestaria alguma coisa diferente. Não deu água para os pés, não o saudou, só o convidou. E Jesus entrou. Quando Jesus entrou, do mesmo jeito que o fariseu se achava tão certo, no direito até de julgar as atitudes do próprio Cristo, porque lá na frente ele disse: se esse fosse profeta, saberia que é uma mulher pecadora. Enquanto um estava ao lado de Cristo para julgar, para ver se pegava algum erro, alguma coisa, aquela mulher estava
sedenta, necessitada de misericórdia, necessitada de uma palavra amiga, necessitada de chamar a atenção de Jesus. Onde ela percebeu que entrou, né? Ela foi até ele, bendito o Senhor, e tudo que ela tinha ela despejou. Além do unguento, do perfume, aleluia, ela se abaixou e passou a lavar os seus pés com as lágrimas e enxugar com os cabelos. Uma demonstração de humildade, demonstração de que ela estava diante de Jesus e ela cria que ele podia transformar a vida dela, sendo julgada, sendo condenada por muitos pela vida que vivia. E quando ela estava, como lemos aqui, aquele homem olhou e disse: se fosse profeta, saberia que é uma mulher pecadora. Não é assim? Que é uma mulher pecadora. Ele chamou, Senhor, conhecendo o coração, falou: Simão, vou te fazer uma pergunta. 2 pessoas devem um dinheiro. Um deve, vamos falar, um deve 50, outro deve 500. Um deve bem menos e outro deve mais. E os 2 não têm com o que pagar. O credor veio e perdoou os 2. Qual ficou mais grato? Pedro disse: Senhor, tenho por certo que é aquele que devia mais. O Senhor disse para ele: falaste bem. Veja este homem. Desde que eu entrei aqui, não me deste água para os pés, ósculo não ungiu a minha cabeça, mas olha esta mulher. Ela não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Aleluia. E do unguento do perfume tem me ungido. A mulher, vai em paz. Perdoados são os teus pecados. Dá glória a Deus nesta tarde. Bem-aventurado é você que está perto do Senhor pela fé. Está perto de Jesus porque você crê. Não importa que alguém julgue o teu andar, julgue o teu falar, julgue a tua forma de vestir, julgue a tua forma de andar, julgue a maneira da tua casa, mas o teu coração ele é puro diante do Senhor. O Senhor te dá um recado nesta tarde: o teu direito está na minha mão. Ninguém tem o direito de te acusar, de te apontar, porque não sabe os teus caminhos, as tuas lágrimas, as tuas dores, não sabe tudo o que você tem passado. O que importa é que você, se humilhando na minha presença, a minha misericórdia te tomará. Que coisa linda, irmão. Vai em paz e não peque mais. Entrou na casa de alguém tão grande, não cabia o Senhor lá, no coração daquela mulher pecadora, sedento por um milagre, sedento para que Deus pudesse olhar para ela e arrancar dela o pecado. Quem pode perdoar pecado, irmãos? Porque ele disse, nenhum dos 2 podia pagar o que devia. Quer dizer o que, irmão? Erramos a todo instante, não tem pecadão, não tem pecadinho, não tem erro, não tem errinho. O que tem é aquele que consegue alcançar o olhar de misericórdia do Senhor e ele perdoa os pecados. Dá glória a Deus nesta tarde. É uma tarde de perdão, é uma tarde de reconciliação, é uma tarde de ligação da tua alma no reino da minha glória, é uma tarde de anunciar para a tua alma que a tua oração é ouvida, que as tuas fraquezas a todo instante eu apago ela, que eu vou renovar as tuas forças, que se tem alguma coisa dizendo você não tem direito, é mentira do teu adversário. Você vive, a tua casa vive, você tem buscado misericórdia, você tem buscado a minha presença, você tem buscado a minha glória, você tem buscado e que eu possa movimentar as águas a teu respeito, e que aquilo que onde você fraquejou, onde você errou, ou aonde alguém veio contra a tua vida, e você foi vencido pelas tuas próprias fraquezas, ou pelos desejos da tua carne, e isso é como um espírito te machucando, te cutucando, e alguém disse, olha, você está vendo, aquela irmã está indo congregar com aquela irmã, se soubesse que ela é pecadora, aquele irmão está andando com aquele irmão, eu sei do passado dele, são vozes estranha, ajunta, traz dentro da igreja, abraça, perdoa, traz aqui dentro a misericórdia do Senhor, o perdão é do Senhor, a segunda glória é do Senhor. Bem-aventurado é a tua alma que não é juiz de alma, você não condena ninguém, você fala, Senhor, se tu perdoa a minha casa, perdoa a casa do meu irmão, se tu libertou a minha casa, liberta a casa do meu irmão, se tu ouve a minha oração, Senhor, com todas as minhas fraquezas, dá
dá força para o meu irmão orar. Se tu deu força para mim voltar a tocar na tua casa, para mim voltar a cultuar dentro da tua casa de rosto descoberto, se eu perdi a vergonha, Senhor, se eu perdi o acanhamento, se tu arrancou de mim a acusação do demônio, se tu trocou as minhas vestes, se tu trocou, Senhor, toda a minha maneira de ser, dá força para o meu irmão, faz eu ser uma luz na vida dele, para que ele possa acreditar, tu fez na minha, tu fará na dele, tu mudou a minha história, tu pode mudar a dele. Aquela mulher saiu justificada daquela casa, não importa quem não creu, não importa quem olhou torto, não importa quem julgou, não importa quem apontou o dedo, o que importa é que Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, o Filho do Deus Altíssimo, o leão da tribo de Judá, olhou para ela com misericórdia e perdoou os pecados dela. Vai, mulher, e não peque mais. Dá glória a Deus nesta tarde. Não importa o julgamento da tua casa, ou o julgamento até de algum parente teu, ou o julgamento até de algum irmão da igreja que você vai, ou de algum lugar onde você passa, o que importa é que se a tua humilhação tocar o céu, se o teu sentimento, a tua lágrima de dor molhar os pés do Senhor nesta tarde, não importa o que houve, Senhor tem poder de restaurar a tua vida, restaurar a tua fé, de restaurar o teu direito, de dizer ao demônio: demônio, cala-te. Hoje eu tenho condição de dizer: Satanás, eu o perdoo, te diz o Senhor, eu a perdoo, te diz o Senhor, porque o Senhor tem na mão, irmãos, aleluia, o sacrifício que ele fez no madeiro da cruz, para que o sacrifício dele fosse maior que o meu e do teu pecado. Para se pagar uma dívida, tem que entregar tudo o dinheiro ou alguma coisa que quite aquela dívida. O que Jesus fez na cruz do Calvário, a chibatada, a coroa de espinho, levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então não importa o teu passado hoje, se a virtude do Senhor te toma, Senhor te diz: eu perdoo as tuas fraquezas, eu perdoo os teus pecados, os teus erros. Levanta-te nesta tarde, vai, não peque mais, dá glória, ore, visite, abrace, perdoe da mesma forma que eu te perdoo. Eu te prometo hoje, aquela mulher saiu daquela casa e depois já reuniu outra, reuniu mais uma, já reuniu Maria Madalena, que o Senhor expulsou 7 espíritos e foram servir o Senhor, foram adorar o Senhor, foram entregar ao Senhor aquilo que tinha. Hoje o Senhor te disse: se você crê, eu arranco o teu passado de ti e coloco uma luz na tua frente, guiando rumo a uma casa nova, a uma vida nova, a um nomando catanassúria, a uma nova história com os teus filhos. Se você quer um renovo de paz, se esforça-te, mas deixa de usar o teu pecado, de usar o teu erro, de usar alguma coisa que você fraquejou e que alguém acusou, que alguém apontou o dedo, que alguém lançou como pedra sobre a tua cabeça, e dizer: olha, eu não me esforço porque eu já perdi, eu não me esforço porque eu não tenho direito, eu não vou à casa do Senhor porque eu já estou condenando a perdição eterna. Mentira de Satanás. Você tem lágrima, você tem humilhação, você consegue se ajoelhar diante do Senhor, não diante do ancião, não diante do cooperador, do diácono, do bispo, ou de alguém que seja importante na tua igreja, mas você prostra diante do Senhor e humilha-te, e as tuas lágrimas confessarão que o teu coração é puro e tem desejo de uma segunda glória. E o Senhor te diz nesta tarde, para encerrar esta palavra: se você crê, receba a palavra de perdão, receba a palavra de misericórdia, receba a palavra que vai trocar as tuas vestes, que eu mando catanaia. Ah, Senhor, mas a minha cidade me condena, ah, mas o meu bairro me condena, ah, mas a minha casa te condena. Se hoje você fizer um pacto comigo e receber a virtude do perdão da minha palavra, eu te prometo hoje começar a te fazer meu discípulo de novo, minha discípula de novo, e aonde você se apresentar, a minha presença se apresentará. Satanás te procurará nesta fraqueza, não te achará. Se procurará naquela outra, não te achará. Tomará coração para te tentar aqui, lanças para tentar te machucar lá, vai te ver forte, cingido do perdão. Receba esta palavra, alamacatalamaia, e tenha certeza, a chave da vida eterna Deus não entregou na mão de demônio nenhum, está na mão do Senhor. E do mesmo
jeito que ele perdoa aquela mulher, aquele fariseu era tão grande, irmão. Se fosse profeta, se conhecesse as leis como eu conheço, se andasse como eu ando, veria que é uma pecadora. Só deixei ela entrar aqui porque eu estou deixando entrar todo mundo hoje. Dá glória a Deus nesta tarde. Não importa o julgamento do homem, o que importa é o julgamento da minha palavra. Receba a paz, receba o perdão. Mas eu estou agarrado numa tristeza tão grande, e eu me afundo num copo de cerveja, me afundo em tanta coisa do mundo, porque ando catanaia, porque alguém disse que não adianta. O meu erro é maior do que o perdão do Senhor. Mentira do demônio. Se você se humilhar hoje, você sair de cabeça levantada, cantando, servindo o Senhor, louvando o Senhor. Mas eu perdi esposa, eu perdi filho, eu perdi casa, eu perdi tudo. Mas você não perdeu a minha misericórdia. Receba a minha misericórdia hoje e te prepara para iniciar uma vida nova. Se crê, te diz o Senhor. Se você crê, depende só de você. A humilhação, o temor, a reverência e crer que Jesus pode restaurar a tua vida. Aquela mulher entrou de uma forma e saiu perdoada para servir o Senhor. Que esta palavra entre no teu coração, e quando a palavra não volta vazia ao céu, irmão, e quando ela voltar, ela já volta com o cumprimento de uma nova criatura, de uma nova glória, de uma nova virtude, para que a benção de Deus possa te acompanhar até o fim dos teus dias. Deus seja louvado. Amém. Damos graças a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Na tua presença santa estamos, Senhor, buscando mais uma vez sentir a tua presença, buscando o teu reino, que ele possa preencher todo o vazio do nosso coração. E damos graça porque nesta tarde tu perdoa as nossas faltas, permitiu que honrássemos o teu nome, cantando, orando, sentindo a tua doce presença dentro da nossa alma. Falamos de ti, clamamos pela tua misericórdia e vamos encerrar este culto te agradecendo pela tua palavra. Aleluia, palavra de libertação, palavra que cura a alma. Kalamasalamaya, palavra que toca no sentimento profundo da nossa alma, cura a chaga e que nos faz enxergar com o olho da esperança, que tudo pode mudar se humilhados aos teus pés clamarmos a tua misericórdia. Aquela mulher não abriu a boca, mas as lágrimas falaram por ela. O sentimento, o gesto, a reverência, o temor, a humilhação falou por ela. Que hoje, Senhor, a tua igreja, nós, o teu ministério, o teu povo, nós possamos humilhados diante de ti, alcançar o perdão e possamos receber da tua mão força para continuar a nossa caminhada em glória, passando por cima de todas as dificuldades, Senhor. Aleluia, ela já foi te servir. Solta alguém nesta tarde, que a noite possa já estar na tua casa, já possa cantar um hino, que alguém possa pegar a harpa que está pendurada no salgueiro, Senhor. Possa pegar um instrumento que há tempo não toca, alguém que há muito tempo não canta, possa cantar, possa ter uma lágrima de sinal da tua presença e da tua misericórdia e da tua aprovação também nesta tarde. Te damos graça por tudo, nos guarda em tudo, em Jesus, o Filho do teu amor, bendito em eterno. Amém. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Amém.